A Odisseia de Homero, lida pela psicanálise, é uma das mais precisas metáforas da estrutura subjetiva: o desejo, o desvio, a perda e o retorno. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Psicanálise e Mitologia. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atuo em Porto Alegre há mais de 30 anos e estou nesse percurso. E este canal tem como objetivo fazer uma leitura dos mitos gregos e romanos à luz, né, de uma leitura psicanalítica. Então, esse canal fará nos seus vídeos, né, mais de 100 vídeos estão programados, já programados para irem ao ar, uma leitura psicanalítica de muitos mitos, principalmente gregos e romanos. Então, se você quer assistir estas aulas, todas gratuitas, inscreva-se no canal e no final deixe o seu like, também compartilha com outras pessoas interessadas. Mas é importante que você se inscreva no canal para acompanhar os vídeos e também deixe seu comentário, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa, como a visão psicanalítica é muito rica e há muitas leituras, né, da mitologia também, muitas leituras, muitas elaborações. Então, se você tem algo a acrescentar, pode deixar seu comentário para enriquecer aqui o nosso canal, as nossas aulas. Então, hoje é o nosso segundo vídeo e nós vamos tratar de Ulisses, né? Ulisses ou Odisseu. A história da volta de Ulisses está relatada na obra de Homero, a Odisseia. A Odisseia porque o nome, né, o outro nome de Ulisses é o Odisseu. Então a Odisseia narra a volta de Odisseu à sua casa depois da Guerra de Troia. Se você não está muito familiarizado com a história de Ulisses, recomendo, né, que você faça uma pequena pesquisa aí sobre a viagem de Ulisses, ou quem era Ulisses de Ítaca, marido de Penélope, e porque aqui nós já vamos entrar direto na leitura psicanalítica de Ulisses. Mas, bem resumido, Ulisses fez parte, né, da armada que foi junto com o rei Menelau de Esparta, empreenderam uma jornada para Troia em busca da Helena, a mulher de Menelau, que fora levada por Paris para Troia. Então Ulisses faz parte da Guerra de Troia. Depois da Guerra de Troia, então, é que é narrada essa história, né? A história do mito de Odisseu voltando para casa. Os deuses se vingam dele, não permitindo que ele chegue. E essa jornada, então, dura 10 anos. Essa tentativa de volta. Então, no tempo de saída até a volta, lá se vão 20 anos. A Odisseia de Homero, então, essa narrativa da mitologia, do mito de Odisseu voltando para casa, de Ulisses voltando para casa, lida pela psicanálise, é uma das mais precisas metáforas da estrutura subjetiva, que seja o desejo, o desvio, a perda, a falta que constitui o ser humano, o sujeito, e o retorno. Ulisses não busca simplesmente um lar geográfico, mas a reinscrição simbólica de si mesmo, um retorno à posição do sujeito do desejo. Em tempo ainda, essa leitura psicanalítica ela é feita, né, na perspectiva freudiana e lacaniana. Então, para quem não está familiarizado, esta é a perspectiva, essa é a leitura que nós vamos fazer aqui em cada vídeo. Então, cada ilha nessa volta de Ulisses, cada provação, cada enfrentamento que Ulisses tem, é a representação das formas do inconsciente. Pulsões, identificações, resistências e fantasias. Freud via nos mitos a expressão do recalcado coletivo. Lacan via nos mitos a estrutura do significante que articula o sujeito à linguagem. Então Lacan dizia que o mito é uma tentativa de dar forma ao real do desejo.
Então, enquanto Freud via, nós temos uma primeira aula, então dê uma olhada na primeira aula, onde esses conceitos são elaborados com mais tempo, tá? São mais explicados. Então, depois volte à primeira aula, que ali tem a perspectiva mais aprofundada de Freud e a perspectiva mais aprofundada de Lacan. Então, Lacan via o mito como uma tentativa de dar forma ao real do desejo, né? E essa forma é por meio, né, da linguagem. O sujeito se articula, né, por meio da linguagem. É por meio da linguagem que ele faz as suas principais elaborações. Então, vamos caminhar. Em primeiro lugar, nós vamos ver o chamado de Ulisses e o desejo como estrutura do sujeito. O sujeito se move a partir do desejo. Então, o retorno de Ulisses a Ítaca não é nostalgia, mas movimento do desejo. O desejo é o motor do inconsciente, é o que move o inconsciente, é o que movimenta o inconsciente. E o retorno é a busca pela posição simbólica perdida. Em Freud, o sujeito é estruturado pela tensão entre pulsão e realidade. Em Lacan, entre o desejo e a lei. Ulisses, ao partir isso de Troia em direção ao lar, ele obedece à pulsão de vida. Mas o seu retorno é possível apenas porque se submete ao campo simbólico, ao limite imposto pela linguagem. Esta é uma elaboração de Lacan. E Lacan, ele muito conhecida, né, essa elaboração dele, o desejo é o desejo do outro. Então o homem é um ser desejante que se reconhece na falta, vai completar Lacan. Então, na elaboração clínica, nós temos aqui o desejo como o eixo da análise. Na clínica, então, na leitura psicanalítica, o chamado de Ítaca, este desejo que move Ulisses para voltar para casa, para voltar para o lar, para voltar para Penélope, para voltar para Ítaca, é o chamado do desejo recalcado. Mais ou menos, eu costumo dizer que a viagem de Ulisses é a viagem de todos nós, né? A tentativa de retorno de Ulisses é a tentativa de retorno de todos nós, do humano, do sujeito desejante, do sujeito em falta, do sujeito que não é movido por nostalgia, como nós pensamos, mas pelo movimento do próprio desejo. Então, na clínica, o chamado de Ítaca é o chamado do desejo recalcado. Para a psicanálise, o chamado de Ítaca é o chamado do desejo recalcado. É como que o sujeito que chega à análise, que chega à clínica, que chega ao divã, ele chega à análise perdido em seus sintomas. Ele chega ali perdido em seus sintomas, assim como Ulisses, né? Isso, quando o sujeito que chega à análise é equivalente aos ventos e mares de Ulisses e precisa reaprender a escutar o que o move. Esse é um grande desafio da clínica, tanto do sujeito que busca reencontrar a si mesmo, quanto do analista que vai estar ali como Lacan dizia, né, o sujeito suposto saber, aquele que está ali diante de alguém perdido, não para ajudar aquele sujeito a se reencontrar, mas para ajudar que o sujeito se ajude a se reencontrar. Então o analista ele não vai oferecer mapas, mas ele sustenta a bússola do desejo, o ponto onde o sujeito fala sem saber. Então eu sempre digo, e todos os psicanalistas, verdadeiramente psicanalistas, vão dizer que
a psicanálise, né, o analista, ele não vai oferecer mapas, ele não vai oferecer caminhos, ele não vai oferecer soluções nem sugestões, mas ele vai oferecer as condições para que o sujeito, então, sustente a sua falta e fale, né, e faça suas elaborações. Então, Ulisses, ele se perde por vingança dos deuses, essa é a leitura de Homero, em ilhas, né? Em ilhas e ilhas após ilhas, em ventos, em marés, em tempestades. E estas ilhas, né, e os espelhos, elas representam as formações do inconsciente. Cada ilha na leitura psicanalítica é uma metáfora para as formas do gozo e do recalcado. Então, por exemplo, quando Ulisses encontra Circe, tão fascinante, né? Essa personagem tão fascinante, que nós vamos ter uma aula também sobre a Circe específica, nas mulheres, as mulheres da mitologia e a psicanálise. Circe, então, encarna a fascinação imaginária e a regressão pulsional. Então, Circe é esta fascinação, né? essa coisa que representa a vida, né, do sujeito enquanto formado, né, nas suas elaborações no imaginário. As sereias representam o chamado gozo mortífero, né? Como hoje a gente elabora muito bem essa questão, no sentido de que o sujeito contemporâneo ele é chamado ao gozo permanente, né? ao gozo em excesso. Se o supereu ele diz maneira, o supereu moderno, contemporâneo, ele diz exagera, né? Não se reprima. E Calipso, ele representa a ilusão da completude narcísica, né? A ideia de que exista alguém perfeito, né? Alguém que possa nos completar. Mas essa é uma ilusão, essa é uma fantasia, né? Porque não há nos relacionamentos completude. A ideia da completude é uma fantasia que não se sustenta, né? Então essas figuras, elas não são apenas etapas espirituais, mas figurações do inconsciente do sujeito. Freud chamaria essas voltas do sujeito, essas quedas, né, do sujeito, chamaria de compulsão à repetição, né, que o sujeito ele tem a tendência a repetir, e essa repetição é movida pela própria falta do sujeito. Lacan chama isso de fantasma, né? A lógica do fantasma, o cenário onde o sujeito goza sem saber. Como ele diz no Seminário 20, o sintoma é o modo como o sujeito goza do seu inconsciente. E Freud, na interpretação dos sonhos, ele vai unir essas coisas dizendo que os sonhos são as realizações disfarçadas de desejos, né? ou de desejos, né? Então, aqui, quando nós lemos essa jornada de Ulisses, essas travessias que ele faz sem completá-las, nós entendemos isso como confronto com o fantasma e o gozo. Então aqui nós temos, chamamos o conceito de Lacan, que é esse confronto, né, com o fantasma e o gozo, com o sujeito que goza, o gozo no sentido do prazer, né, daquele motor do prazer. O gozo na psicanálise a função do prazer, né? É aquilo que está além do prazer,
aquilo que leva o sujeito a buscar o prazer. Então, na clínica, né, na visão psicanalítica, na leitura psicanalítica, as ilhas são os sintomas e as cenas repetitivas em que o sujeito se perde. E o trabalho analítico não é libertá-lo de suas ilhas, né? Não é fazer o sujeito se encontrar, nem dar mapas, nem dar pistas, nem oferecer caminhos, mas fazê-lo reconhecê-las como criação do desejo. Ou seja, essas procuras, essas buscas que o sujeito empreende, é preciso que o sujeito mesmo ele reconheça, né, como criações do desejo. Não necessariamente que ele vá precisar satisfazer esses desejos, mas reconhecer o desejo como desejo, para que então, na elaboração, ele faça a opção e se responsabilize por esses desejos, por esses caminhos. Então Ulisses, por exemplo, ele só escapa das sereias porque se amarra ao mastro, né? Porque o canto das sereias os chamava, assim como chamou seus companheiros. Mas Ulisses, ele se amarra, né, enquanto os companheiros de Ulisses colocam ceras nos ouvidos para não ouvir o canto das sereias, caso contrário, eles se jogariam ao mar e seriam devorados, consumidos pelas sereias. Ulisses ele recusa colocar a cera no ouvido e pede que seus companheiros o amarrem ao mastro para ouvir o canto das sereias, mas amarrado ele não pode então ir ao encontro delas. Então Ulisses só escapa das sereias porque se amarra ao mastro do navio, que é uma metáfora, né, da posição do analisando, do sujeito que procura o seu caminho. Escutar o gozo sem agir. Deixar que a palavra o atravesse sem sucumbir. Esse é o grande barato, né? A grande síntese, digamos assim, a grande elaboração da análise, um sujeito no divã ou numa poltrona diante do analista, o analista diante do sujeito, do analisando, então esse analisando, ele deixa que a palavra o atravesse sem que ele seja consumido, sem que ele seja destruído pela palavra. É como se ele estivesse diante do gozo que o consumiria, mas a posição do analista então permite que o sujeito não seja consumido pela própria palavra. E também uma outra elaboração aqui é sobre as tentações e as perdas, né? Aqui mais uma vez nós invocamos a linguagem muito rica de Freud e Lacan, o campo da castração e da lei. Ulisses, por exemplo, ele é constantemente confrontado com o limite, com o que Freud chama de princípio de realidade e Lacan define como castração simbólica, que é a perda, né? Que é a perda. O sujeito não consegue, inclusive por ação do superior, ele não consegue realizar, né, na verdade, satisfazer os seus desejos todos. Por quê? Primeiro porque é impossível, porque o desejo, ele para ser desejo, ele precisa continuar desejando, ele não tem digamos assim, a condição de satisfação, mas da busca. Então, a perda é condição de desejo. Se há sujeito, porque há falta, né? O sujeito é constituído pela falta. Então, isso é algo sensacional na psicanálise. Então, cada provação de Ulisses, a perda dos companheiros, a saudade de Ítaca, a saudade da esposa, a impossibilidade, né, de deter o tempo, dramatiza o real da castração, a impossibilidade da plenitude. Então, porque o gozo total ele é destrutivo. A falta é o que torna o desejo possível. O gozo total ele é uma impossibilidade.
A falta é que torna, então, o desejo possível. Então, Lacan, na obra Os Escritos, ele diz que a castração é o que permite ao desejo sobreviver. Esta, esta limitação que o sujeito tem, né, a perda, né, como condição do desejo, é o que permite ao desejo sobreviver. E Freud, elaborando isso de uma forma muito profunda, mas de uma forma um pouco mais acessível à linguagem, no mal-estar da cultura, ele diz que o sofrimento é o preço da civilização. Então, o analista, ele, né, na ética do desejo, quando ele vai tratar sobre o desejo, quando ele vai se confrontar com o sujeito que está à sua frente, ou ao seu lado, né, ou às suas costas, enfim, o analista deve sustentar o lugar da falta, não preenchê-lo. O analista não está ali para resolver os problemas do sujeito. O analista está ali para... O grande trabalho da psicanálise, o grande trabalho do analista é sustentar o lugar da falta, não preenchê-la. A travessia de Ulisses é a travessia do analisando que renuncia ao ideal de completude e reconhece o valor da falta. Então, na escuta, o sujeito, e na palavra, o sujeito descobre que o que o fazia sofrer era a sua recusa em aceitar o limite. O que faz o sujeito sofrer é essa recusa em aceitar a falta, essa recusa em não conseguir ser feliz o tempo todo, em não conseguir realizar todos os seus desejos. E a ética da psicanálise, dirá Lacan, é não ceder sobre o próprio desejo, mesmo diante da perda. E aí eu sou obrigado a tomar partido aqui e dizer como é sensacional a psicanálise. E por último, então, nós temos o retorno, né? O retorno de Ulisses, depois de muito tempo, ele retorna. E o Ítaca, né, que é o seu local, ponto de partida e o ponto de chegada, na leitura psicanalítica, nós temos aqui, então, o retorno como travessia do fantasma. Que na linguagem lacaniana, né, é essa questão, né, da inscrição, né, do sujeito, que essa posição, né, que o sujeito busca sustentar. Quando Ulisses retorna, ele já não é mais o mesmo, né? Há apenas uma lembrança, né? O Ulisses, ele precisa agora pensar que ele não é mais o mesmo, porque Ítaca também não é mais o mesmo, não é mais a mesma. A própria Penélope não é mais a mesma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que quando Ulisses retorna, Ítaca não é mais a mesma e ele tampouco não é mais o mesmo. Nada mais é o mesmo. O retorno, então, não é a identidade, mas a fenda simbólica que o constitui. Freud chama isso de elaboração, né? Que é o sujeito, após percorrer o sintoma, reinscreve-se simbolicamente no próprio desejo. É como como que se o sujeito, na análise, ele reencontra o sentido, né? Ele encontra o sentido nas buscas espirituais, nas jornadas espiritualizadas ou em busca de uma espiritualidade. O sujeito encontra o sentido da vida, né? Essa é a busca quando se sobe a montanha. Na análise, a elaboração, que seria, digamos, um ponto equivalente, é quando o sujeito, após percorrer o sintoma,
reinscreve simbolicamente no próprio desejo, ou seja, reencontra e ele diz, então é isso? Ah, então é isso? Né? Para Lacan, é o momento da travessia do fantasma, que é o sujeito reconhece o cenário inconsciente que o estruturava e passa a falar a partir de sua própria falta. A travessia do fantasma é justamente isso. Como eu comparei antes, aquela busca, né? Isso faz sentido, agora isso faz sentido. Na questão, ou na visão da elaboração, o sujeito então chega à conclusão, então é isto. E na elaboração de Lacan, então é quando o sujeito reconhece o cenário inconsciente que o estruturava e passa a falar a partir da sua própria falta. Ou seja, este sou eu. E aí vem a pergunta, o que eu farei então a partir disso? Qual é o meu próximo passo? Como viverei então a partir disso? Então Ulisses ele retorna não inteiro, mas sujeito barrado. E aqui nós temos mais um conceito de Lacan, né? Que é o sujeito que ele entende que ele não é perfeito, que não há perfeição e que na vida ou nele próprio a falta e a incompletude e haverá sempre a busca. Então o sujeito barrado, né, que é como Ulisses retorna, mas agora reconciliado com o limite, com o desejo que o habita. Esse reconhecimento, voltei, não voltei mais o mesmo, mas voltei. Voltei fraco ou enfraquecido. O tempo ficou entre dobras, nada mais é completo, mas eu estou aqui. Então, a travessia da fantasia é o ponto em que o sujeito deixa de ser efeito de seu fantasma e passa a falar como causa do desejo. Como Lacan, no Seminário 11, ele vai elaborar isso, né? Ou seja, a análise vai fazer com que o sujeito ele faça essa travessia e passe, né, a falar como causa de desejo. Quando o sujeito reconhece que é isso, né? É isso e esta é a vida e agora, né? Como vou viver, o que vou fazer, qual é o próximo passo, continuar desejando, sujeito desejante, né? Freud, na interpretação dos sonhos, ele vai dizer que a análise, então, é o retorno recalcado sob forma de saber. É quando o sujeito chega à conclusão, ao discernimento, digamos assim, de si mesmo, até onde isso seja possível. Então, a travessia analítica, né, ela é exatamente isso. Na clínica, o retorno à Ítaca é como o fim da análise, ou pelo menos aquela fase da análise. Não porque o sujeito encontrou respostas, porque as respostas continuarão voltando a perguntas, né? Não porque o sujeito encontrou resposta, mas porque aprendeu a sustentar sua própria falta. Melhorando o meu conceito anterior, não porque o sujeito encontrou respostas, mas porque aprendeu a fazer perguntas, ou porque o seu encontro, o seu final de caminho, na verdade, é a conclusão que o caminho ele continua numa nova etapa, numa nova fase, com novas perguntas, em busca de novas respostas. Então, o sujeito chega ao fim, não porque encontrou resposta, mas porque aprendeu a sustentar a sua própria falta. Ele não busca mais completude,
E aqui está a felicidade, né? Aqui está o sentido, aqui está o fim da busca, digamos assim. Ele não busca mais a completude, mas habita o espaço de seu desejo. Ele se encontra. O analista, então, como mar, esteve ali o tempo todo, sustentando o percurso, sem determinar o destino. Porque não é papel do analista dizer, você chegou. Esta é a resposta, este é o fim. O analista, como mar, esteve ali sustentando o percurso sem determinar o destino. O sujeito, enfim, torna-se autor de sua travessia simbólica. É a elaboração, né? Quando o sujeito se reconhece e diz, esse sou eu. Né? Para finalizar, então, né, para que o nosso vídeo não se torne tão longo, já está um pouco longo, a síntese final é o desejo como retorno. Na leitura freudiana lacaniana, Ulisses não retorna ao eu ideal, mas à estrutura do desejo. Ele é o sujeito, né, que atravessa o gozo, o recalque e o fantasma, para reencontrar-se com o que falta em si. É falta, mas ao mesmo tempo é potência. É um sujeito em falta, mas ao mesmo tempo é o sujeito que, com todas as potências, né, que um ser humano possui. Ítaca não é o lar do eu. Ítaca é o lugar simbólico da palavra onde o sujeito pode finalmente dizer: não sou inteiro. Não encontrei a completude, não encontrei a perfeição, mas desejo. E continuarei a desejar, porque isso é vida. Esta é a vida, este é o movimento que me faz humano. Então, para finalizar, Freud lê Ulisses como metáfora do conflito entre pulsão e lei. Lacan o lê como um sujeito barrado, que atravessa o fantasma e retorna à linguagem. A clínica, né, a análise, a psicanálise é o mar dessa travessia entre o gozo e a palavra, entre o chamado e o retorno. Mas, enfim, é onde o sujeito se reconhece como sujeito que não vai encontrar o paraíso. Né? Ítaca não é o paraíso. Ítaca continua um lugar onde o vazio vai se sustentar, a falta vai se sustentar. Mas é ali que o sujeito vai se realizar como sujeito desejante, aquele que vai continuar vivo porque desejando. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e nós vamos continuar aqui no nosso percurso com novas leituras psicanalíticas da mitologia. Até o próximo vídeo.